Mahadu. Amarandi wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Mama. Marani waya. Saudações, nossos caros telespectadores aqui da TV Tisca. Eu sou Laura Antônio Nhauleke e hoje vamos falar sobre a independência de Moçambique. Na verdade, Moçambique fez 48 anos desde que está independente do colonialismo português. Ao longo dessas festividades, houve grupos de cidadãos que marcharam em prol da liberdade. Então hoje o nosso debate será em torno principalmente dessa marcha, como é que foi, como é que decorreu em Moçambique. E para perceber melhor, fazer a leitura dessas marchas, eu vou convidar o professor Luca Bussotti para fazer esse balanço. Professor Luca Bussotti, seja bem-vindo à TV Tisca. E como é que foi essa manifestação? Qual é a leitura que faz, não só dessas marchas, não é, em prol da liberdade e da independência em Moçambique, mas qual é a leitura que faz da vivência dessa liberdade desde 75 até os nossos dias? Seja bem-vindo, professor Luca Bussotti. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, Laura, e minhas saudações a todos os telespectadores da TV Tisca. Bom, vamos começar pela questão central que me foi colocada. Ou seja, a Marcha da Liberdade. A Marcha da Liberdade, na verdade, aconteceu no dia 24 de junho, portanto um dia antes da independência. Foi organizada pela Nova Democracia, um dos partidos de oposição sem assentos parlamentares, liderado pelo Salomão Muchanga. E uma boa parte da imprensa, pelo menos da imprensa independente, saudou este evento quase como se fosse um milagre. Agora, por que um milagre? Porque temos que recuar um bocadinho. Principalmente depois da morte do Azagaia, digamos que o espaço físico das várias cidades foi sendo disputado por um lado dos movimentos sociais, principalmente do movimento Povo no Poder, e com as autoridades policiais. Acho que ninguém pode esquecer que no dia 18 de março, na cidade de Maputo, houve, e não só, mesmo na Beira, em outras, digamos, grandes cidades do país, houve essas tentativas de manifestações que foram reprimidas desde o seu começo. Portanto, foram manifestações que nem foram realizadas, apesar de elas terem todos os pressupostos legais para que fossem realizadas. Portanto, aquilo que eu gostava de enfatizar é mesmo o fato de um pequeno partido de oposição ter conseguido levar a cabo uma manifestação pacífica com polícia presente, acompanhando simplesmente os manifestantes, portanto, sem nenhuma forma de repressão. Agora, eu acho que este momento pode ser um momento importante da vida pública moçambicana, que diz muito a respeito, por exemplo, do assunto que a Laura me colocou sobre a liberdade. Porque o fato de ter sido possível organizar e levar a bom termo uma marcha dessa natureza já é um elemento de que fizemos um pequeno passo à frente em direção a uma maior liberdade. Mas desculpa, olhando este posicionamento, portanto, da polícia, que foi um comportamento muito diferente, como estava a falar da primeira marcha em prol, não é, sim, lembrando o legado que a Azagaia deixou, etc. E essas novas sobre a liberdade. Acha que qual é o passo que se fez desde março até hoje? Mesmo em termos políticos, de legislação, alguma coisa terá mudado que levou esta mudança do comportamento da polícia até hoje?
Bom, se ela me permite, eu vou abrir um pequeno parêntese de tipo histórico, ou seja, em 1969, Henri Lefebvre, um grande historiador francês, escreve um livro sobre o direito à cidade. Este livro, obviamente, foi escrito para interpretar um contexto europeu. Mas eu acho que a interpretação que Lefebvre deu do direito à cidade pode dar alguma luz, mesmo no que diz respeito aos movimentos de rua e aos protestos de rua que ocorreram em Moçambique entre 2008 a 2013. Eu acho que esse período foi um período muito importante, porque em 2008 e 2010 tivemos aquelas manifestações violentas, não é, que foram reprimidas por parte da Inclusive polícia. morreram algumas pessoas, não é? Exatamente. Atingidas pelas balas, etc. Exatamente. E depois o governo daí, naquela altura o governo Guibuza, começou a implementar medidas drásticas de repressão, de repressão e de controlo do espaço físico da cidade. Eu acho que a última grande manifestação foi aquela de 2013, organizada pela Alice Mabotti, contra os raptos e pedindo paz entre o governo e a Renamo, que estava a se aproximar rapidamente a uma segunda guerra, que de fato depois já aconteceu. Agora, depois desta manifestação, houve algumas tentativas de ocupação dos espaços físicos das ruas das cidades moçambicanas por parte de alguns ativistas sociais, por exemplo, no Vunga, de alguns partidos e suas lideranças, por exemplo, Venâncio Mondlane em Maputo, várias vezes tentou fazer isso, não é? E muitas vezes essas também pequenas manifestações tiveram repressões da polícia, não é? Tiveram, sim. Ou algumas... Sim. A polícia fundamentalmente sempre impediu essas manifestações, mesmo manifestações de cunho feminista, por exemplo, que Quitéria e outras ativistas organizaram, foram reprimidas e algumas delas, inclusivamente, por algumas horas foram presas. Portanto, eu acho que a grande repressão, na verdade, deu-se entre 2008 e 2013 e no meio está aquela época conhecida como Primavera Árabe. Ou seja, eu acho que o governo moçambicano, com Guibuza e ainda mais com Nyusi, começou a ter pavor de que a ocupação dos espaços físicos, portanto das ruas e das praças em Moçambique, pudesse desaguar numa nova primavera árabe a partir justamente de Moçambique. E, portanto, digamos que a ordem, apesar do artigo 51 da Constituição, etc., que dá direito à manifestação, mas a ordem foi de impedir qualquer tipo de manifestação. Consequência, o debate público, político, as críticas ao governo se transferiram para o espaço virtual. Fundamentalmente foi isso que aconteceu. Volto a dizer, apesar de algumas tentativas e exceções, mas as grandes críticas, o grande debate, não é, que antigamente acontecia nas ruas e nas praças, mudou para um espaço virtual. Mas desculpa, nesse espaço virtual, portanto, que agora é o maior palco para as pessoas se manifestarem, não é? O governo moçambicano não usa a lei, portanto, cibernética para combater também esse tipo de críticas, de manifestações? Bom, no espaço virtual, pelo menos que eu saiba, não houve, digamos, impedimentos ou fechamentos de sites do espaço virtual, etc. Houve outras estratégias, por exemplo, o G40, outros intervenientes favoráveis ao posicionamento do governo tentaram fazer intervenções em prol da governação, ora do Guibuza, ora do Nyusi. Mas, digamos, quer dizer, por um governo que está a ser cada vez mais caracterizado pelo seu autoritarismo, o que mete medo é a praça.
Essa é uma constante não só em Moçambique, é uma constante de todos, digamos, os governos abertamente ou tendencialmente autoritários, como nos últimos anos foi o governo moçambicano. E, portanto, eu acho que uma das grandes inovações que o povo no poder trouxe foi disputar a praça. Ou seja, voltar a uma disputa dos espaços físicos das principais cidades do país. Esta foi a grande inovação. Uma inovação que claramente encontrou a oposição das forças governamentais e da polícia. Agora, o fato que Muchanga, que foi durante muito tempo presidente do Parlamento Juvenil, hoje é líder, mas de um partido até hoje relativamente pequeno, tenha conseguido essa marcha em tranquilidade, é interessante, porque como ele próprio declarou, junto à imprensa, ele teve que fazer um trabalho, primeiro do ponto de vista legal, ou seja, seguir à risca todos os trâmites legais. E depois, inclusivamente, ele falou com o presidente da República. Portanto, eu acho que a junção entre o trabalho, digamos, de tipo burocrático, legal, e de tipo diplomático, permitiu ao Muchanga, a nova democracia, de realizar essa marcha. Desculpa lá, mas isso está dentro da Constituição, que em caso algum cidadão ou um grupo de cidadãos queiram fazer uma manifestação, devem solicitar ao presidente. Acho que isso não está dentro da... Então, isso claramente não está dentro, mas... Sim, mas olhando nessa perspectiva, será que nós podemos falar aqui em um avanço? Ou foi o presidente que agilizou a situação para portanto, sair-se tão bem como saiu? Provavelmente. Eu acho que, primeiro, nós temos que analisar a postura política de Muchanga. Ou seja, Muchanga, que tem uma experiência, não é? Ele percebeu o contexto. Agora, é muito importante, por parte de qualquer sujeito político, saber onde é que ele está a atuar. E Muchanga conhece muito bem o contexto. Portanto, ele, como disse anteriormente, ele juntou toda a parte burocrático-administrativa a um conhecimento do contexto e a ações que visaram tranquilizar o poder político. Portanto, o poder da Frelimo e o governo. Agora, eu acredito que analisando o agir político, nesse caso de Muchanga, provavelmente essa era a única forma de ele conseguir não só realizar essa marcha, mas provavelmente, mas isso vai se ver nas próximas semanas e nos próximos meses, reabrir um espaço físico, portanto ruas e cidades, que não seja apenas de confronto, inclusivamente de confronto militar ou policial entre manifestantes, por um lado, e forças policiais, por outro lado. Mas um espaço em que, com todas as limitações que a Laura disse, poderá ser de novo possível ocupar uma parte desse espaço físico. Portanto, eu acho que foi feito um pequeno passo à frente. Claramente, o conhecimento do contexto foi o elemento essencial para que isso acontecesse. E provavelmente a confiança que o presidente da República, provavelmente a ministra do Interior, etc., tiveram nas palavras do Muchanga, porque não podemos esquecer... É justamente isso que eu queria dizer, porque será que, tirando Muchanga, não é? Um cidadão ou outro cidadão que queira se manifestar, organizar uma manifestação com um grupo, vá falar com o presidente, será que terá o mesmo impacto? Será que nós veremos essa luz lá no fundo do túnel? Ou aqui é também a pessoa, como o professor estava a dizer, a pessoa de Muchanga como uma pessoa de respeito a nível nacional, ou pelo menos de Maputo, não teve um grande impacto nisso, porque
estamos neste... Ou seja, eu não estou a dizer Pois. que esta é a forma certa, Não, sim, a sim, eu forma percebi, eu percebi. constitucionalmente Pois. garantida. É aquilo que provavelmente neste momento Devia-se é fazer, pelo menos possível. o É que... possível. Agora, Pois. nós temos, né, a prova contrária, que no dia 18 de março o movimento Povo no Poder, Pois. hoje geração 18 de março, fez todos os trâmites legais, não é? Tinha Mas- autorização do município, mas a reação foi o envio da UIR na Avenida Eduardo Mondlane. Portanto, por quê? Evidentemente, em parte porque esse movimento é um movimento ainda desconhecido, um movimento praticamente sem rosto, portanto um movimento de tipo coletivo, um movimento com posicionamento radical diante do governo e Portanto, é uma ameaça. é uma não ameaça. Uma ameaça aí. É uma ameaça. Agora, o Muxanga, a nova democracia, pode ser uma ameaça eleitoral. Eleitoral. Mas é uma ameaça, digamos, é um risco calculado, porque está dentro do jogo, digamos, político aceite, tradicional. Agora, o movimento Povo no Poder é algo que é inesperado e que até hoje as autoridades, mas não só as autoridades, mesmo os partidos de oposição, têm grandes dificuldades em lidar com ele. Eu acho que também, professora, será que isso também não entra a questão que o próprio contexto moçambicano, os políticos moçambicanos, eles não estão acostumados a serem confrontados com com as novas gerações, com políticas, com ideologias diferentes. Mas eu acho que isso também pode ter um certo relevo. O que... Sim, claramente, porque se nós formos a ver os três partidos que compõem a Assembleia da República neste momento, são partidos que estão dentro de um sistema, que é o sistema político, com posicionamentos diferentes, certamente, mas é um sistema aceite. Agora, o movimento Povo no Poder aceita o sistema ou não? Não se sabe. Qual é a ideologia que eles têm? Sim, Povo no Poder, Samora Machel falava de Povo no Poder, a Zagaia também, mas a Zagaia foi perseguido, não é que foi um amigo do governo, né? Falou muito contra a corrupção, etc. Portanto, o que é que eles querem? Eu acho que as autoridades moçambicanas ainda não têm clareza sobre a natureza do movimento e os objetivos. Não podemos esquecer que a justificativa que as autoridades deram quando reprimiram a manifestação do 18 de março, foi dito que o movimento estava a organizar um golpe de Estado sem armas. Nenhum dos manifestantes tinha armas. Portanto, que golpe de Estado é esse? Portanto, eu acho que são esses questionamentos que ainda estão a angustiar, digamos, a vida do governo e do partido de maioria Frelimo diante de algo que ainda não foi identificado, cuja natureza ainda não foi identificada e que por isso constitui um perigo. Pois. E professor, olha, nós aí, temos ainda 2 minutos para fecharmos a nossa conversa, mas deixando de lado esta questão da manifestação, melhor marcha, não é, pela liberdade, poderia falar um bocadinho, em poucos minutos, eu disse 2 minutos, não é, e esses 2 minutos que ainda temos, falar um bocadinho da questão da independência em Moçambique, no geral, da sua vivência ontem e hoje, porque nós, quando lemos a proclamação, portanto, o texto da proclamação da independência, ela diz total e completa, eu peguei essas 2 palavras. Quer comentar um bocadinho esta questão de independência total e completa hoje em Moçambique? Qual é a sua visão, professor? Bom, eu vou me referir a um grande amigo, um grande filósofo moçambicano, que escreveu um livro das independências e as liberdades. Esse filósofo se chama Severino Nguenia e até hoje é muito interventivo no debate público, etc. E eu acho que o título desse livro sintetiza muito bem o caminho que Moçambique fez e que também não fez. Ou seja, Moçambique, ninguém pode dizer que Moçambique não seja formalmente um país independente. Mas essa independência é total, não é total? E depois, o que é que vale ser um país independente se os seus cidadãos
não tem aquelas liberdades todas. A primeira liberdade é liberdade de barriga, ou seja, comer todos os dias. Essa é a primeira liberdade. Mas depois, juntamente com essa, é liberdade de palavra, de expressão, de manifestação. Aquelas liberdades todas, não é? Que estão na Constituição. Civis, políticas, econômicas. Sociais, que estão na Constituição de Moçambique. Agora, eu acho que um verdadeiro programa revolucionário seria a implementação da Constituição de Moçambique. Mas, volto a dizer, esta dia de independência e liberdade ainda tem que ser construída. Tem que ser construída e o momento do país é particularmente difícil. Vamos ver o que vai acontecer com essas eleições. Eu, como sempre, não é que vou tomar um posicionamento para Frelimo, Renamo, MDM, etc. Mas o ideal é sempre que o povo tenha a palavra, ou seja, que as urnas reflitam a vontade do povo. Já tivemos enormes problemas com o recenseamento. Eu espero que, passados esses problemas, que não passaram, porque o recenseamento já está lá, já foi feito, que pelo menos a contagem dos votos seja uma contagem fidedigna, porque eu acho que já está na hora de tornar esses mecanismos mais transparentes, porque não existe nenhuma liberdade se alguém manipula a vontade do povo. Pois, só para acrescentar, não é? O partido que está agora no poder está a governar desde 75, não é? Portanto, estamos a contar 48 anos no poder, com a mesma ideologia, com os mesmos, como se diz, caras, não é? Desculpa a palavra, depois sei que podemos fechar. A mesma ideologia eu não diria, porque nós passamos do marxismo-leninismo a um liberalismo mais selvagem, etc. Portanto, eu acho que a ideologia formalmente, se calhar, mudou. Agora, o que não mudou, e esse é outro elemento, mas senão vamos entrar num debate que vai nos levar muito longe, a força do partido. A força da Frelimo, que, por exemplo, não tem no caso angolano. Angola teve um imperador durante 40 anos. Uma vez que ele morreu, as fragilidades do MPLA são visíveis. Agora, em Moçambique, isso ainda não aconteceu, porque a Frelimo ainda é muito forte. Mesmo depois da morte do Samora, não é? Parece que o partido continuou a governar exatamente. E não perdeu ainda a sua hegemonia, pelo menos a nível interno, não é? Agora, bom... Acho que é tudo, né? Professor Luca, acho que terminamos. Terminamos, vamos fechar, senão vamos ficar aqui tanto a prolongar esta conversa. Aliás, poderíamos continuar mais. Vocês sabem, o tempo do professor Luca não são os tempos da TV Tiscam, não é? Portanto, agradecemos mais uma vez, professor Luca, por aceitar este convite da TV Tiscam e fazer-nos perceber, portanto, essa questão da marcha pela independência que aconteceu em Moçambique, depois da própria vivência da independência em Moçambique, desde 75 até hoje. Portanto, aqui fica a nossa conversa e nós agradecemos imenso por vocês nos acompanharem e mais um pedido. Podem compartilhar essas ideias, este debate interessante com o professor Luca, para chegar a mais pessoas. Também ajudam assim a TV Tiscam a ir mais longe. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.